Tem uma coisa muito bonita acontecendo na madrugada do dia 28 de agosto, agora. A Lua vai entrar na sombra da Terra, em Peixes, e esse eclipse lunar parcial poderá ser visto do Brasil inteiro. A fase parcial começa às 23h33 da quinta-feira, o momento mais profundo acontece por volta de 1h12 da manhã e a oposição exata entre o Sol e a Lua acontece 1h18. A sombra sai completamente às 2h52, ou seja, não é um fenômeno que acontece em algum lugar distante, reservado para quem tem telescópio ou mora fora da cidade. É uma cena que muita gente no Brasil poderá assistir ao mesmo tempo. E eu gosto disso porque esse eclipse acontece em Peixes. Até comprei uma camisa de peixes especialmente para essa ocasião. Né? É um signo ligado ao sono, ao sonho, ao inconsciente e aquilo que acontece quando a gente para de controlar cada detalhe. Você não precisa ficar acordada para ver nada ao céu, mas se tiver acordado, talvez perceba que existe alguma força muito bonita em olhar para cima e saber que milhares de pessoas estão olhando a mesma lua eclipsada. Esse eclipse encerra uma etapa importante da temporada que começou lá no dia 12 de agosto, na lua nova. Alguma coisa que foi iniciada naquele primeiro eclipse, agora chega a um ponto de revelação, consequência ou encerramento. Mas eu já quero deixar uma coisa clara, eclipse não é ruim, castigo, não é uma sentença de desastre, né? Ele mostra o que já estava amadurecendo e tira por alguns instantes a iluminação habitual que fazia a gente fingir que não estava vendo. Antes de continuar, pega o seu celular e aponta para o QR Code que está aparecendo na tela. Ele vai abrir o gerador gratuito da película sideral. Você coloca a sua data de nascimento, o horário exato que você nasceu e a cidade onde nasceu. O gerador vai mostrar em qual casa do seu mapa astral esse eclipse lunar cai. E presta atenção, você não descobre isso pelo seu signo solar. O signo solar, que é o seu signo, é uma parte do mapa. Para saber onde um eclipse atravessa a sua vida, a gente precisa observar as casas astrológicas, ou seja, o resultado vai mostrar um número. Você vai lá e calcula, pode aparecer casa 1, casa 2, casa 3 e assim por diante. Alguma casa vai sair ali entre 1 e 12. Depois aqui no vídeo você vai procurar o capítulo correspondente. Se apareceu casa 1 ou casa 7, você assiste esse bloco, né? Se apareceu casa 2 ou casa 8, você vai para o segundo e assim por diante. E uma coisa importante, você não precisa escolher entre as duas casas do capítulo. Um eclipse lunar sempre trabalha um eixo, isso é importante. A Lua recebe a sombra em uma ponta e o Sol ilumina a casa oposta. Então, se o gerador mostrou casa 2, a casa 8 também está envolvida. Se mostrou a casa 8, a casa 2 também está na conversa. Então, a gente olha pelos eixos de casas. Então, o número mostra por onde você entra. A leitura mostra o eixo inteiro. Bora lá! A Lua está em Peixes e o Sol em Virgem. Esses dois signos falam de uma tensão muito humana. De um lado, aquilo que sentimos sem conseguir explicar direito. Do outro, a vontade de organizar, analisar, entender, encontrar uma solução. Peixes percebe o que está dissolvendo. Virgem procura dar nome ao que precisa ser ajustado. Então, assim, na tarde de quinta-feira, o Mercúrio encontra o Sol em Virgem, muito próximo do grau do eclipse. É como se uma ideia, uma conversa ou uma percepção surgisse primeiro no campo da consciência. Algo pode aparecer pequeno, óbvio ou até bobo demais para ser anotado. Mas algumas horas depois, a Lua eclipsada mostra o peso emocional daquela informação. O céu escreve de um lado e revela do outro. E além desse Mercúrio, dessa coisa toda virginiana, Urano está tocando essa oposição de lado ali. Então, ele é a parte da história que não chega para a porta principal. Pode vir como uma mensagem, notícia, mudança de horário, falha no planejamento, uma ideia inesperada, uma conversa que reorganiza tudo. E na sexta-feira, primeiro chega uma informação, depois essa informação muda a maneira como você
se posiciona. Por isso, o conselho central desse eclipse é: não trate a primeira reação como decisão final. Deixa a informação chegar inteira, deixa o susto passar pelo corpo, só depois você decide o que essa mudança realmente significa. Agora vamos para as casas, bora lá! Já olhou aí a sua gera aqui, tá o link aqui embaixo na descrição caso você não conseguiu pelo QR Code, e vamos que vamos! Se o seu gerador mostrou casa 1 ou casa 7, esse eclipse trabalha a conversa entre quem você é e quem você se torna quando entra numa relação. Pode ser um relacionamento amoroso, uma amizade, uma sociedade, um cliente, parceria de trabalho, qualquer vínculo em que sua vida precisa caber junto com a vida de outra pessoa. A casa 1 fala do seu corpo, do seu nome, da sua presença, do seu jeito como você ocupa espaço. Já a casa 7 fala da cadeira do outro, dos acordos, da troca, daquilo que só existe porque tem alguém do outro lado. Com a lua eclipsada em peixes, pode ficar mais visível uma versão sua que se adapta demais para não criar conflito ou uma expectativa sobre o outro que você continua mantendo com dados antigos. Às vezes a pessoa continua desempenhando um papel dentro de uma relação porque foi assim que aprendeu a ser amada, escolhida, necessária. Mas do outro lado, o Sol, Mercúrio em Virgem pede clareza. Uma conversa, um pedido, um detalhe que estava escondido pode deixar evidente o que precisa ser reorganizado. Urano coloca esse eixo de lado e muda o enquadramento. Uma informação inesperada pode mostrar que a relação não precisa necessariamente acabar, mas talvez não possa continuar funcionando do mesmo jeito. O convite é construir relações em que ninguém precise desaparecer para manter o encontro. Na leitura individual eu consigo ver se esse eclipse toca diretamente seu ascendente, descendente, Vênus, Marte, algum ponto importante das suas relações. Mas assim, a pergunta final para você: em que vínculo eu estou confundindo amor, parceria ou profissionalismo com disponibilidade total? Se o seu gerador mostrou casa 2 ou 8, esse eclipse trabalha o eixo do valor e da troca. A casa 2 fala do que é seu: dinheiro, talento, tempo, autoestima, recursos, capacidade de se sustentar. A casa 8, que é o contrário, fala do que é compartilhado: intimidade, confiança, acordo, recurso de duas pessoas, dependências emocionais, tudo aquilo que ninguém assina, mas todo mundo sente. Pode começar por uma questão muito concreta, como preço, orçamento, trabalho, divisão de despesas ou a sensação de que você está entregando mais do que recebe. Mas esse eixo não fala somente sobre dinheiro. Muitas vezes ele mostra o preço emocional de não estabelecer limite. Peixes na lua eclipsada deixa a régua mais borrada. Você pode perceber que vinha sendo generosa demais, cobrando pouco demais, pedindo pouco demais ou tentando resolver sozinha uma situação que deveria ter sido conversada. Também pode aparecer um acordo íntimo que funcionava na base da suposição. Eu achei que você sabia, achei que era minha obrigação, achei que se eu não fizesse ninguém faria. O Sol e o Mercúrio em Virgem ajudam a transformar essa sensação em linguagem. Não para transformar afeto em planilha, mas para impedir que o sentimento seja o único responsável por sustentar um acordo. O Urano toca esse eixo e pode trazer uma proposta, uma informação, uma mudança que altera a conta. Então não decida tudo no minuto da surpresa. Primeiro descubra qual é a nova medida. Na leitura individual eu vejo se esse eclipse está tocando planetas ligados ao dinheiro, autoestima, vínculo, recursos compartilhados, mas a pergunta final: o que eu chamo de generosidade, mas está me deixando em dívida comigo? Se seu gerador mostrou casa 3 ou 9, esse eclipse trabalha a relação entre a informação que chega perto e o sentido maior que reorganiza sua vida. A casa 3 é conversa, mensagem, vizinhança, escrita, deslocamento, tudo que circula no seu dia. A casa 9 é visão de mundo, viagem, ensino, publicação, horizonte. Então esse eixo pode aparecer quando você percebe que está recebendo informação demais, mas encontrando pouca direção. Ou quando uma crença antiga começa a ficar pequena para a pessoa que você se tornou. Talvez uma conversa aparentemente banal traga uma pergunta enorme. Talvez uma notícia, uma viagem, um curso ou uma ideia faça você enxergar que o seu rumo precisa de ajuste.
A lua eclipsada em peixes pode dissolver uma certeza que parecia muito sólida, e isso nem sempre é confortável porque ter uma resposta pronta dá uma falsa sensação de segurança. Sol, Mercúrio em Virgem ajudam a separar o que você sabe, o que está supondo e o que ainda precisa investigar. Urano toca esse eixo através da informação, ou seja, uma mensagem, uma mudança de rota, uma novidade tecnológica ou uma conversa inesperada pode mexer numa visão que você achava resolvida. Não repassa tudo imediatamente, deixa o fato ganhar contexto antes de virar opinião. Na leitura individual eu vejo se esse eclipse encosta no seu Mercúrio, em pontos ligados a estudos, viagens, enfim, na forma como você organiza a sua visão de mundo. Mas a pergunta final, qual ideia sobre a minha vida precisa mudar para que eu pare de repetir frases que já não me levam a lugar nenhum? Se seu gerador mostrou casa 4 ou casa 10, esse eclipse atravessa a conversa entre a sua base e sua projeção no mundo, carreira. A casa 4 é a família, memória, casa, intimidade, pertencimento, tudo aquilo que sustenta você quando ninguém está olhando. Casa 10 é carreira, vocação, imagem pública, autoridade, responsabilidade, o lugar que você ocupa do lado de fora. Pode ser que você perceba que uma definição de sucesso já não combina com a vida que quer viver. Pode ser que uma questão familiar, emocional esteja pedindo atenção depois de ter ficado tempo demais no fim da agenda. Também pode ser que você esteja pronta para sair de uma posição de proteção, assumir uma responsabilidade maior no mundo. O importante é não tratar essas duas áreas como inimigas. A carreira que você constrói mexe na sua casa e a casa que você habita, por dentro e por fora, determina até onde você consegue chegar sem se perder de si. A lua eclipsada em peixes mostra uma estrutura que pode estar perdendo forma antiga. E Sol e Mercúrio em Virgem ajudam a encontrar uma organização mais honesta, uma conversa necessária, uma prioridade que vinha sido adiada. Urano toca esse eixo e pode mudar uma decisão que parecia encaminhada. Uma demanda profissional, uma questão familiar, notícia inesperada pode exigir uma nova rota. Em vez de prometer tudo ou recuar de tudo, procure uma pequena mudança estrutural que torne o restante possível. Na leitura individual eu vejo se esse eclipse toca aí sua carreira, Saturno, outros pontos ligados à família, enfim. Pergunta final, o sucesso que eu estou perseguindo ainda tem uma casa dentro de mim para morar? Se seu gerador mostrou casa 5 ou casa 11, esse eclipse trabalha a relação entre aquilo que leva a sua assinatura e o lugar onde isso encontra outras pessoas. Casa 5 fala de criação, prazer, desejo, romance, filhos, hobbies, autoria, expressão. A Casa 11 fala de amizades, redes, audiência, grupos, comunidades, projetos de futuro. Então pode ficar claro onde você vem tentando pertencer à custa da própria voz. Ou onde se fechou tanto na própria criação, no próprio desejo, na própria necessidade de reconhecimento, que deixou de perceber quem poderia somar com você. Esse eixo não pede que você vire uma pessoa genérica para caber num grupo, mas também não pede que toda colaboração seja tratada como ameaça à sua autoridade. Ele pergunta qual que é a forma de dividir uma construção sem se abandonar dentro dela. A lua eclipsada em peixes pode revelar uma expectativa antiga sobre aplauso, amor, amizade, futuro. Às vezes você ainda espera que uma pessoa ou uma rede reconheça uma versão sua que já mudou. Do outro lado, Sol e Mercúrio em Virgem ajudam a escolher melhor com quem, como e para que você quer construir. Urano toca esse eixo, então pode trazer uma ideia inesperada, um convite, uma mudança num grupo, uma reação que você não imaginava receber. Então não descarte a novidade apenas porque ela não cabe na versão anterior do plano. Na leitura individual eu vejo se o eclipse toca aí Sol, partes ligadas à criação, audiência, projetos coletivos, link na bio. Pergunta final, que parte do meu desejo eu tenho diminuído para continuar pertencendo? Se seu gerador mostrou casa 6 ou casa 12, esse eclipse trabalha a conversa entre aquilo que organiza o seu dia e aquilo que você não consegue resolver apenas com a agenda. Casa 6 é trabalho, rotina, corpo, hábitos, serviço, compromissos. Casa 12 é descanso, sonho, silêncio, encerramentos, tudo aquilo que amadurece longe da vitrine.
Esse eixo costuma mostrar quando uma rotina está exigindo mais do que devolve, ou quando você passou tanto tempo funcionando no automático que deixou de ouvir o que vinha sentindo. Também pode mostrar uma ideia, um desejo, uma necessidade que ficou guardada no mundo interno e agora precisa encontrar uma forma prática de existir. A lua eclipsada em peixes deixa mais visível aquilo que não cabe numa planilha. Cansaço emocional, necessidade de recolhimento, uma imagem que aparece no sonho, uma vontade de soltar uma obrigação que já perdeu o sentido. O Sol e o Mercúrio em Virgem ajudam a transformar isso em escolha certa, concreta, sem tentar resolver a vida inteira numa madrugada. O Urano toca esse eixo mudando no ritmo, a agenda pode mudar, uma tarefa pode perder a urgência, uma informação pode obrigar você a reorganizar a semana. Então deixe espaço, uma rotina sem margem vira um sistema que quebra por qualquer imprevisto. E um cuidado importante, eclipse não é diagnóstico, se alguma questão do corpo pedir atenção, procure o acompanhamento adequado. A astrologia pode ajudar você a perceber relação entre ritmo, limite e qualidade de vida. Na leitura individual eu vejo se o eclipse toca a sua lua, Mercúrio, pontos ligados à rotina, enfim, link na bio. E a pergunta final, o que eu venho chamando de disciplina, mas já está funcionando como uma forma de me abandonar? Agora você já sabe qual que é o cenário geral desse eclipse e quais áreas da sua vida entram na conversa. Mas a casa mostra o cômodo. Ela não conta a história inteira. Na análise individual, eu cruzo os 2 eclipses de agosto com o seu mapa para entender onde isso toca mais direto. Nas relações, no trabalho, enfim, na rotina, na criatividade ou numa decisão que você vem adiando há algum tempo. É ali que a leitura deixa de ser uma interpretação geral e mostra o que, no seu céu, está pedindo mudança, encerramento, uma nova forma de seguir. O gerador te mostra o endereço, o eclipse sideral mostra a cena inteira. O eclipse não termina às 2h52 da manhã ali na sexta-feira. Aquela madrugada é só a estreia. O que ele revela continua se desdobrando pelos próximos 6 meses. Dá para atravessar esse período no escuro. Muita gente atravessa. Vai no improviso, vai tentando entender depois, vai chamando de coincidência aquilo que já estava pedindo atenção há meses. Mas se você quiser ter um roteiro na mão, eu criei o Eclipse Sideral. É uma leitura individual que junta os 2 atos dessa temporada. O eclipse solar, de 12 de agosto, e o eclipse lunar, do 28 de agosto. A gente vê em que parte da sua vida essa troca de cenário está acontecendo, quais relações, decisões, projetos, padrões entram em movimento e o que essa história pede de você nos próximos meses. O gerador te deu um endereço, o eclipse sideral te entrega a cena. O link está na descrição e nos comentários aqui embaixo. E se você já gerou o seu mapa, me conta aqui embaixo qual casa apareceu para você. Depois eu volto com o céu da semana para olhar o que acontece quando essa sombra passa.